Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, uma cidade construída sobre petróleo e orgulho, onde fortunas nascem do chão e segredos sobrevivem aos donos. Vamos acompanhar Sam Preston, 68 anos, professor aposentado, que perde a esposa depois de 40 anos de casamento e descobre, no inventário, que ela deixou para o filho a mansão milionária e para ele uma fazenda abandonada que nunca visitou na vida. O filho não perdeu tempo. Deu ao pai 22 dias para sair de casa. O que Marcos não sabia é que aquela fazenda enferrujada guardava um segredo que sua mãe levou 2 anos construindo, especialmente para o dia em que ele tentasse destruir o próprio pai. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, verifique se já se inscreveu no canal. E conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque a gente gosta muito de saber até onde as nossas lições estão chegando. Agora sim, vamos à história. A mesa de mogno parecia grande demais para 3 pessoas. Sam Preston sentou de um lado, Marcos e Jessica sentaram do outro, inclinados para a frente como quem está assistindo à final de um campeonato. Ellen Sinclair, a advogada do inventário, ocupou a cabeceira. Prestem atenção nesse detalhe. A cabeceira é o lugar de quem manda na sala. Ellen não foi convidada para sentar ali. Simplesmente sentou, e ninguém discutiu. Ellen abriu a pasta de couro, ajeitou os óculos e começou a ler com a calma de quem já viu centenas de inventários e aprendeu que a melhor forma de sobreviver ao drama alheio é não demonstrar nada. Agradecemos a presença de todos. Passemos à leitura do testamento de Virginia Jenny Caldwell Preston, executado em 18 de outubro de 2021. 6 meses antes de morrer, Jenny sabia, planejou. Ao meu amado filho, Marcus James Preston, deixo o imóvel residencial localizado em 4217 da rua Brentwood Circle, na região de Southern Hills, Tulsa, Oklahoma. Valor apurado, $3.500.000. Jessica soltou um suspiro curto. Marcos endireitou o corpo. Dava para ver o exato momento em que o número aterrissou nele, igual ao primeiro gole de café numa manhã fria. Ellen continuou. Adicionalmente, a carteira de investimentos administrada pela Sterling Wealth Management, valor atual de $6 milhões, e a integralidade das contas de previdência privada junto a Morrison Energy Solutions, valor atual de $2.500.000. Sam fez a conta rápido. 40 anos de professor de história ensinam a somar sem papel. $12 milhões para Marcos. Ellen virou a página. Ao meu marido, Samuel Preston, deixo o imóvel rural localizado no condado de Osage, Oklahoma. 800 acres, incluindo casa-sede e benfeitorias. Avaliação municipal, $180.000. Silêncio. Marcos piscou. Espera, o quê? A propriedade rural no condado de Osage. Sua mãe a herdou dos bisavós maternos. A terra está na família Caldwell desde 1947. Marcos recostou na cadeira devagar. Sam observou o rosto do filho mudar em sequência. Confusão, cálculo, depois algo que só se pode chamar de nojo. Uma fazenda. Só isso. Olhem para essas 2 palavras. Só isso, como se 800 acres de terra americana fossem descartáveis. Como se a história inteira da família materna coubesse dentro de um só isso, dito com o canto da boca. Marcos, Sam, começou. Meu pai recebeu uma fazenda velha. Marcos virou para Helen. Minha mãe deixou para ele uma casa caindo e 800 acres de nada. O senhor é professor aposentado, não sabe nada de fazenda. Essa propriedade não vale nada. Ellen não mudou a expressão. O testamento é muito claro. Sua mãe foi bastante deliberada na distribuição. Deliberada. Marcos repetiu a palavra como quem morde algo azedo. Eu vou contratar um advogado. É seu direito.
mas posso informar desde já que o testamento foi redigido por um dos melhores escritórios de direito sucessório de Oklahoma. Se o senhor contestar, gastará muito dinheiro para obter exatamente o mesmo resultado. Aqui tem um detalhe importante para quem é do Brasil. Nos Estados Unidos, a contestação de testamento, o que chamam de will contest, pode levar anos e custar centenas de milhares de dólares em honorários advocatícios. A lei americana protege muito fortemente a última vontade expressa do testador, especialmente quando o documento foi redigido com testemunhas e por advogado especializado. No Brasil, a legítima garante ao cônjuge sobrevivente uma fração mínima obrigatória da herança. Nos Estados Unidos, essa proteção é muito mais limitada. A esposa pode, legalmente, deixar ao marido apenas uma fazenda, e a lei vai defender isso. Marcus ficou olhando para Helen. Depois olhou para o pai. O senhor vai aceitar isso? Sam engoliu em seco. Sua mãe queria que eu ficasse com a fazenda. A fazenda, Marcus cuspiu a palavra. Com 68 anos, numa tapera no meio do nada. Pegou o paletó. Divirtam-se. A porta bateu. Helen e Sam ficaram em silêncio por alguns segundos. Desculpe você ter presenciado isso, Sam disse. Já vi pior. Ela tirou os óculos e esfregou o nariz. Sam, sua esposa amava muito o senhor. Trabalhei com ela por mais de 1 ano neste inventário. Ela foi muito deliberada. Deslizou um envelope pela mesa. Ela deixou esta carta com instruções para que o senhor a abrisse apenas na fazenda. E isto aqui é a chave. A chave era enferrujada, velha, do tipo que não se vê mais, pesada, com dentes irregulares. Sam a pegou. Parecia um objeto de outro século. E mais uma coisa, disse Ellen. Se tiver dúvidas, pode me ligar a qualquer hora. Sam assentiu, sem voz. Ele dirigiu de volta para a casa, onde vivera por 18 anos com Jenny. A casa onde ela morreu, segurando a mão dele, sussurrando as últimas palavras que ele ainda estava tentando entender. Confia na fazenda, Sam. Tudo o que você precisa está lá. Ele não havia entendido naquela noite. Ainda não entendia. Marcus apareceu no quarto de hóspedes às 20 horas, sem bater, uma pasta na mão. Precisamos conversar. Sam estava sentado na cama, guardando as últimas coisas do escritório que conseguira salvar antes dos contratados começarem a arrancar as prateleiras de Jenny. Marcus estendeu a pasta. Notificação de despejo. Legal. Tudo certo. O senhor tem até 29 de março para desocupar. Sam abriu. Papel timbrado. Notificação formal. 22 dias. Marcus. Esta era minha casa. Era. Agora é minha. O senhor tem a fazenda. Use. Eu nunca nem vi a fazenda. Então é melhor ir ver logo. Marcus virou para sair, pausou na porta. E pai, não leve nada de valor. Eu tenho uma lista do inventário. A prataria, as obras de arte, as joias da mamãe. Tudo fica. Saiu. Sam ficou sentado no quarto estreito, segurando a chave enferrujada e a notificação de despejo, ouvindo o filho rir de alguma coisa ao telefone lá embaixo. Olhem para esse homem. 68 anos. 40 anos de casamento. Quase 2 décadas vivendo naquela casa. E o próprio filho chegou com papel e prazo. Na manhã seguinte, o estrondo dos motores acordou Sam às 6 da manhã. 3 caminhões de uma empresa de construção no jardim. Homens com capacetes descarregavam furadeiras, extensões, uma caçamba que raspou no concreto. Marcus, paletó e xícara de café na mão, gesticulava na direção do escritório de Jenny. Sam desceu correndo. O escritório já tinha 2 homens arrancando os livros das prateleiras, jogando dentro de sacos pretos. Um terceiro estava desparafusando a plaquinha de bronze da porta. Virginia C. Preston, presidente executiva. Espera. A voz de Sam falhou. São os livros dela. Marcus apareceu atrás. Eles têm cronograma. Deixa trabalhar.
Um dos operários pegou uma foto emoldurada na mesa. Sam e Jenny, no corte de inauguração do primeiro escritório da Morrison Energy, em 93. Ela de capacete amarelo, sorrindo como quem acabou de vencer uma guerra. Sam ao lado, orgulhoso. Posso ficar com a foto? Só a foto, sem a moldura. O homem olhou para Marcus. Marcus olhou para Sam. A moldura é prata esterlina. Fica. A foto vai junto. E o trabalhador levou a foto para a caçamba. Havia um barulho que Sam nunca havia ouvido antes e que aprendeu a reconhecer naquele dia, o som da vida de alguém sendo desmontada em tempo real. Não é um barulho alto, é um barulho constante. Sam subiu para o quarto, fechou a porta, tirou a carteira. Dentro, dobrada com cuidado, estava a única foto que havia conseguido salvar antes dos contratados chegarem. Ele e Jenny no dia do casamento, junho de 1981. Ela com 24 anos, ele com 27. Duas pessoas que não tinham nada além uma da outra e achavam que era suficiente. Tinham razão. Aqui vale uma pausa para entender quem era Jenny Preston, porque a história que estamos contando não faz sentido sem isso. Jenny Caldwell formou-se em geologia. Para quem não sabe o que um geólogo de petróleo faz nos Estados Unidos, não é simplesmente alguém que estuda rochas. É um profissional que interpreta dados sísmicos, identifica formações subterrâneas e diz às empresas onde perfurar. Uma geóloga experiente numa região petrolífera como Oklahoma vale literalmente dezenas de milhões de dólares em decisões. No Brasil, esse tipo de profissional raramente fica famoso. Lá fora, uma geóloga boa é tratada como estrategista de guerra. Jenny começou numa empresa de petróleo logo depois da faculdade. Em 1993, com Sam ainda ensinando história no ensino médio e Marcus com 10 anos, ela fundou a própria empresa, Morrison Energy Solutions. Sam foi contra. Tinha um financiamento, uma criança pequena, incerteza. Jenny disse, eu conheço esse setor, eu sei como fazer isso. Ela estava certa. Em 2000, era milionária. Em 2005, compraram a mansão em Southern Hills. Sam continuou ensinando. Ela ofereceu que ele se aposentasse antes. Ele recusou. Eu gosto do meu trabalho, dizia, e gostava mesmo. Marcus cresceu na riqueza. Escola particular, carro novo, viagens de esqui, e foi crescendo de um jeito que os pais de criança rica às vezes percebem tarde demais, achando que dinheiro é a condição natural das coisas, não o resultado do trabalho de alguém. Em agosto de 2020, Jenny voltou de uma consulta, sentou na mesa da cozinha e disse 4 palavras. É câncer de estágio 3. 18 meses, disseram os médicos. Talvez menos. Sam pediu aposentadoria antecipada no dia seguinte. Passou os meses seguintes lendo para ela à noite, fazendo companhia durante os tratamentos, dormindo no sofá do quarto hospitalar quando precisava. Mas Jenny, mesmo exausta, mesmo com os tratamentos drenando cada grama de energia que tinha, continuava trancando o escritório, fazendo reuniões com Helen Sinclair a portas fechadas, viajando de carro ao condado de Osage sem explicar porquê. O que você está fazendo? Sam perguntava. Resolvendo pendências. Não se preocupe. Ele deveria ter insistido, mas ela estava lutando para sobreviver. Ele não queria pesar mais. Em fevereiro de 2022, a cama hospitalar foi montada no quarto deles. Marcus visitou por 20 minutos, atendeu uma ligação no corredor e foi embora. Naquela noite, Jenny mal conseguia falar. Puxou a mão de Sam, aproximou ele do rosto. Sam, a voz era um fio. Confia na fazenda. Tudo o que você precisa está lá. O que você quer dizer? Não deixe o Marcus tomar. Ela apertou a mão com o que ainda restava de força. Promete. Eu prometo. Os olhos dela fecharam. Ela morreu na manhã seguinte, 28 de fevereiro de 2022, 64 anos. 14 dias se passaram. Inventário, enterro,
vizinhos com caçarolas que Sam não conseguia comer, Marcus organizando o velório, principalmente fazendo ligações no cômodo ao lado, enquanto Sam ficava sentado na janela. E então a notificação de despejo, e então a manhã dos contratados, e então a foto jogada na caçamba. 22 dias. Sam decidiu naquela tarde, ele iria à fazenda. Mas primeiro havia algo que precisava aguentar. 5 dias depois, Marcus chegou em casa acompanhado de um homem. 50 e poucos anos, terno cinza, pasta de couro, gravata ajustada com a precisão de quem sabe que a aparência é metade do argumento. Pai, este é Richard Moss, especialista em planejamento patrimonial para idosos. Precisamos conversar. Sentaram na sala de jantar. Moss abriu a pasta, deslizou um documento pela mesa. Na parte superior, em letras maiúsculas. Procuração geral irrevogável. Sr. Preston, Moss começou com a voz macia de quem vende seguros há tempo demais. Seu filho está preocupado com o seu bem-estar. Este documento autoriza o Marcus a administrar suas finanças, propriedades e decisões médicas durante a sua transição para um ambiente mais adequado. Sam puxou o documento. Leu devagar. O principal concede ao agente autoridade irrevogável sobre todas as contas bancárias, imóveis, incluindo parcelas no condado de Osage, carteiras de investimento e decisões de saúde com efeito imediato. Irrevogável, Sam repetiu. Não posso mudar de ideia depois. Correto. Garante a continuidade do cuidado. Sam foi para a página 3. Uma seção marcada em amarelo. Seção 12, tutela de emergência. Na hipótese de o principal ser considerado incapaz de administrar seus próprios assuntos, o agente poderá peticionar ao tribunal por tutela plena sem aviso prévio. Aqui, o narrador precisa pausar um segundo. Nos Estados Unidos, a guardianship, que seria a tutela de idosos, pode ser iniciada por um familiar próximo, alegando que o idoso não consegue mais administrar a própria vida. Se o juiz concordar, o tutor assume controle total, bens, decisões médicas, até onde a pessoa pode morar. Em alguns estados americanos, uma decisão liminar pode sair em 72 horas. No Brasil, o processo equivalente é a interdição, que também existe, mas exige laudos médicos detalhados e tem mais etapas de proteção. A velocidade com que isso acontece nos Estados Unidos seria suficiente para tirar uma fazenda do nome de uma pessoa antes que ela percebesse o que estava ocorrendo. Vocês querem o controle da fazenda, Sam disse. Marcus inclinou para a frente. Pai, existe um débito de impostos. $15.000 atrasados. Se você não pagar até maio, o condado leiloa a propriedade. Assina isso e eu resolvo. Você não se preocupa com nada. E se eu não assinar? Moss inclinou a cabeça levemente. Então procedemos com base no Estatuto de Oklahoma. Seu filho pode peticionar por tutela de emergência com base no fato de que o senhor tem 68 anos, foi viúvo recentemente, não tem renda estável e planeja morar sozinho numa propriedade rural sem infraestrutura. Um juiz possivelmente concederia tutela temporária dos seus bens em 72 horas. Sam olhou para Marcus. Por um segundo, procurou no rosto do filho o menino de 8 anos que chorou quando o peixinho morreu e perguntou ao pai se doía parar de nadar. Não encontrou. Vocês vão embora, Sam disse. Moss fechou a pasta com um clique seco. Marcus ficou parado. Você tem 2 semanas, pai. Pensa bem. A porta bateu. Sam ficou sozinho na sala de jantar, com o documento na frente. Lá fora, o motor do carro sumiu rua abaixo. Guardem essa cena. Um homem de 68 anos sentado à mesa da própria casa, com um papel que o filho trouxe para arrancar tudo o que lhe restava. Moss saiu satisfeito. Marcus saiu calculando. E o homem que ficou na sala nem sabia que a mulher que havia morrido 15 dias antes já havia previsto exatamente essa cena.
5 dias depois, Sam estava organizando a reciclagem quando uma pasta caiu da lixeira transbordante na calçada. A letra de Jéssica na aba, Pai Opções Residenciais. Ele abriu. Dentro havia folhetos coloridos de uma instituição chamada Sunset Meadows Senior Living, em Elk City, Oklahoma. A foto da capa mostrava um prédio baixo de tijolos vermelho pálido, cercado de grama marrom. As fotos internas. Refeitório com luz fluorescente, bandejas plásticas, idosos olhando para uma televisão muda. Se existia foto que desanimava, era aquela. Abaixo dos folhetos havia um contrato impresso. Nome do residente: Samuel Preston. Quarto compartilhado, ala B. Mensalidade: $2.800. Depósito não reembolsável: $5.600. Data de entrada: 20 de abril de 2022. Autorizado por Marcus Preston. Sujeito à procuração. A linha para a assinatura do residente estava em branco, esperando Sam, e então ele viu a data no rodapé do contrato. 28 de janeiro de 2022. Sam leu de novo. 28 de janeiro, um mês antes de Jenny morrer. Enquanto ela ainda estava viva, na cama hospitalar, lutando por cada respiração, Marcus já havia assinado o contrato para internar o pai. Reparem nesse detalhe. Não depois do enterro, não depois do inventário. Antes, com Jenny ainda respirando do lado de lá do corredor. Sam fotografou cada página com o telefone. Depois, pesquisou a instituição. Avaliação: 2,1 em 5 estrelas. 47 avaliações. Meu pai ficou 6 horas num leito sujo, sem atendimento. Minha mãe perdeu 12 quilos em 2 meses. Disseram que era adaptação. O anel de casamento da minha mãe sumiu. Nenhuma investigação, nenhuma apologia. Sam guardou o telefone. Voltou para dentro. Sentou na beirada da cama de hóspedes, olhando para a foto de Jenny na mesa de cabeceira. Ela de capacete amarelo, sorrindo como quem acabou de vencer uma guerra. Você viu isso chegando, ele pensou. Você sabia. 11 dias antes do prazo, o envelope chegou pelo correio. Débito de impostos do condado de Osage. $18.577. Prazo: 21 de maio. Propriedade em leilão público em caso de não pagamento. Sam foi para a sala. Marcus estava no sofá mexendo no telefone. Você disse 15 mil. Marcus não levantou os olhos. Acréscimos e multa. Impostos têm isso. Minha aposentadoria paga $2.100 por mês. Eu sei. Marcus finalmente olhou. É por isso que tenho uma proposta. $50 mil à vista. Eu fico com a fazenda, pago os impostos e o senhor aluga um apartamento na cidade. Vive confortavelmente. Sam dobrou o aviso e guardou no bolso. Vou pensar. Marcus pegou o telefone de volta. O prazo é 21 de maio. Depois disso, o condado leva. Sam subiu sem responder. Olhem para os números. Uma fazenda com 18 mil em impostos atrasados que Marcus estava oferecendo 50 mil para comprar. Alguém oferece 50 mil para resolver um problema de 18 mil por bondade? Não. Alguém faz isso quando o que está sendo vendido vale muito mais do que 50 mil. Sam ainda não sabia quanto mais, mas começava a desconfiar. Naquela noite, Helen Sinclair ligou. Sam, posso falar um minuto? Ele foi para a varanda dos fundos. O jardim estava revirado, onde os contratados haviam tombado o canteiro de cravos que Jenny plantara anos atrás. Pode. Marcus me ligou hoje pedindo para a assessoria jurídica do espólio renunciar ao débito tributário em favor dele. O que você disse? Que não. O débito é válido. E a Jenny deixou instruções muito claras de que a fazenda fica com o senhor. Pausa. Sam, essa fazenda vale muito mais do que Marcus está oferecendo. Não venda. Não agora. Não para ele. Helen, eu não consigo pagar $18 mil.
Não vai precisar. A fazenda foi colocada num trust irrevogável 18 meses atrás, vinculado ao seu nome. Nenhuma procuração, nenhum processo de tutela e nenhum credor podem tocar nisso. E o trust tem uma cláusula para débitos fiscais atrasados. Já protocolei uma extensão junto ao escritório de avaliação do condado. O senhor tem até 30 de junho para regularizar. Sam ficou em silêncio por um momento. Aqui vale entender o que é um trust irrevogável no sistema americano, porque no Brasil não existe exatamente o equivalente. Um trust irrevogável é como uma caixa forte jurídica com o nome do beneficiário lá dentro. Uma vez criado, nem quem criou pode desfazê-lo. A propriedade dentro de um trust irrevogável não passa por inventário, não pode ser penhorada por dívidas pessoais do beneficiário e é praticamente invisível para processos judiciais. No Brasil, o instrumento mais próximo seria uma holding familiar ou uma doação com cláusula de inalienabilidade, mas nenhum tem a mesma blindagem imediata. Jenny não apenas fez um testamento, ela construiu um cofre. Marcos está empurrando tão forte porque sabe alguma coisa que eu não sei, Sam disse. Sim, a voz de Helen foi firme. E a Jenny também sabia. É por isso que o envelope existe. Sam, vá à fazenda no dia 29. Abra o envelope. Tudo o que o senhor precisa está lá. 2 dias, ele disse. 2 dias. Na manhã seguinte, Helen o chamou ao escritório. Na sala de reuniões, deslizou outro envelope pela mesa, o nome de Sam na frente, na letra inclinada de Jenny. Ela deixou isto com instruções para que eu entregasse em 28 de março, um dia antes de você ir à fazenda. Sam pegou. Estava com o lacre de Jenny. Ellen dobrou as mãos. Ela me pediu para lembrar de 3 coisas. Primeiro, a fazenda está protegida. Segundo, o senhor tem mais recursos do que imagina. Terceiro, ela pausou, ela disse, diz para ele que eu ainda estou cuidando dele mesmo de onde estiver. Sam ficou olhando para o envelope por um longo momento. Obrigado, Helen. Não precisa. Ela ficou de pé. Vá à fazenda amanhã, Sam, e não deixe o Marcos te seguir. Na madrugada do dia seguinte, Sam estava deitado no quarto de hóspedes quando ouviu motores no Jardim dos Fundos. Eram 6:30 da manhã. Uma retroescavadeira amarela estava arrancando o jardim de rosas de Jenny. 20 anos de plantio derrubados em minutos. Sam desceu correndo descalço. Para tudo! O operador desligou o motor. Marcos apareceu pela lateral da casa, prancheta na mão. Reforma paisagística. Estou colocando piscina. Esse é o jardim dela. Era. Marcos sinalizou para o operador continuar. O motor voltou. A lâmina metálica entrou no canteiro, arrancando lavandas, cravos, tudo. Sam ficou parado e então viu, no canto mais afastado do jardim, ainda intacto, um arbusto de rosas amarelas. Jenny o havia plantado no 25º aniversário de casamento em junho de 2006. Escolheu amarelo porque era a cor que ela usava no dia em que se conheceram. Sam foi até o arbusto. Começou a cavar com as próprias mãos. Pai, o que está fazendo? Ele não respondeu. Cavou mais fundo, afastou uma pedra, soltou a raiz com cuidado. Você não pode levar isso. Sam se levantou com o arbusto nos braços, terra escorrendo pelos antebraços. Eu disse que não pode. Sam olhou para o filho. Não disse nada. Passou por ele, foi até a caminhonete, deitou o arbusto na caçamba com cuidado e cobriu as raízes com uma lona que achou atrás do banco. Pai, ele entrou no carro e foi embora. No espelho retrovisor, Marcos na entrada, telefone no ouvido, olhando a caminhonete sumir. Esse momento tem nome. Não é raiva, não é tristeza. É a decisão de alguém que entendeu que algumas coisas valem mais do que brigas e que o melhor movimento, às vezes, é simplesmente ir embora carregando o que importa. Naquela tarde, Sam replantou o arbusto de rosas amarelas num barril de carvalho na varanda da casa da fazenda.
A casa era pequena, de madeira desbotada, alpendre torto, telas rasgadas, mas era quieta, e era dele. Sentou nos degraus e ficou olhando os 800 acres de trigo de inverno que se estendiam até onde a vista alcançava, verde pálido sob o sol de março em Oklahoma. Para quem não conhece o interior de Oklahoma, março por lá é mês de transição, dias que começam com geada e terminam com sol forte. O trigo de inverno plantado em outubro já está joelho alto nessa época. Dali a alguns meses, vai virar ouro. Para quem olha de fora, aquele campo parece vazio. Para quem entende de terra, aquele campo está cheio. Sam ficou olhando. Pensou no envelope que ainda não havia aberto, nas palavras de Jenny. Tudo o que você precisa está lá. Naquela noite, deitou num catre no cômodo principal da casa, janelas abertas, grilo cantando lá fora, e tentou dormir. Às 11 da noite, o telefone vibrou. Mensagem de Marcos. Pensou na proposta? 50 mil continua na mesa até sexta. Sam não respondeu. 10 minutos depois, o telefone tocou. Marcos ligando. Sam atendeu e silenciou o microfone imediatamente. Marcos não sabia que o pai estava ouvindo. Estou acompanhando. A voz era baixa, tensa. Ele foi até lá hoje. Levou até um arbusto de rosa. Pausa. Alguém do outro lado falava, mas Sam não conseguia ouvir. Eu sei, mas o débito de impostos é 18 mil, se ele descobrir o que tem debaixo daquela terra. Nova pausa. Direitos de mineração. A sessão inteira. Se ele souber antes de assinar, a gente perde a alavancagem. Sam ficou imóvel no catre. Alcançou o celular devagar, abriu o aplicativo de gravação e pressionou o botão vermelho. A petição de tutela está pronta. O Moss disse que consegue protocolar na segunda se ele não vender. A gente o coloca naquele lugar em Elk City e eu assumo como curador legal. Depois disso, a terra é nossa. Pausa. Não. Ele não desconfia de nada. O cara deu aula de história durante 40 anos. Ele não tem a menor ideia do que está sentado. A ligação encerrou. Sam parou a gravação. Ouviu de volta. A voz de Marcos saía clara, sem ruído. Ele salvou o arquivo. Enviou para o armazenamento em nuvem e nomeou. Gravação. 28 de março. Ligação de Marcos. Direitos de mineração. A sessão inteira. Marcos não estava oferecendo 50 mil por generosidade. Estava tentando comprar por 50 mil algo que valia muito mais. E tinha um sócio nessa operação, alguém com quem ligava às 11 da noite para coordenar tutela forçada. Sam ficou deitado olhando o teto de madeira enquanto o vento batia nas telas rasgadas, esperando o amanhecer. 29 de março. Manhã. Sam fez café no fogareiro portátil que havia trazido. Sentou nos degraus da varanda e esperou o sol subir completamente sobre os campos antes de se levantar. Quando voltou à entrada da casa, Marcos estava lá. A caminhonete dele parada na frente, ele encostado no capô, paletó fechado, olheiras fundas, gravata frouxa, também não havia dormido. Pai, estendeu um cheque dobrado. 25 mil, à vista. Deposita hoje, anda de cabeça erguida. Sam pegou o cheque, olhou, era real. Papel com o logo do banco, o nome de Marcos na emissora, 25 mil dólares. 2 dias atrás, a oferta era 50 mil, agora era 25. Quando o preço cai pela metade, não é generosidade diminuindo, é desespero aumentando. Sam dobrou o cheque ao meio, depois ao meio de novo, rasgou em 4 pedaços. Devolveu os fragmentos para Marcos. Boa sorte, Marcos. Entrou na caminhonete. Deu a partida. Saiu pela estrada de cascalho sem olhar para trás. No espelho retrovisor. Marcos na entrada, segurando os 4 pedaços de papel, olhando a caminhonete ir embora. A viagem até o condado de Osage durou 2 horas. Sam saiu de Tulsa pela rodovia 412, deixou os subúrbios e os postos de gasolina para trás e entrou no interior. Campos abertos, silos de grãos,
cercas de arame farpado, placas de madeira anunciando ovos frescos. Cidades que foram grandes um dia e encolheram. Para quem não conhece, o condado de Osage, em Oklahoma, é uma das regiões com maior concentração de direitos minerais tribais dos Estados Unidos. Boa parte da terra pertence à nação Osage, um povo indígena que, no início do século XX, tornou-se a população per capita mais rica do mundo quando o petróleo foi encontrado sob o seu território. A história da riqueza petrolífera de Oklahoma começa nessa terra. E como toda história de riqueza repentina, veio acompanhada de tentativas de roubo que duraram décadas. O condado tem memória longa sobre o que acontece quando alguém descobre petróleo debaixo de terra que outros cobiçam. Sam entrou na estrada do condado. A caixa de correio com o nome Preston, em letras pretas desbotadas, apareceu 10 quilômetros adiante. A fazenda ficava a 600 metros da entrada, no fundo de uma estrada de terra. A casa era pequena, branca, tinta descascando. Alpendre torto, uma veneziana pendurada de um lado só. Atrás, um celeiro vermelho que se inclinava levemente para a esquerda, metade do telhado coberto de ferrugem. À volta, 800 acres de terra plana. Sam parou a caminhonete no pátio de terra batida e desligou o motor. Silêncio de verdade. Só vento no trigo e o rangido da porta do celeiro numa dobradiça quebrada. Marcos disse que era terra sem valor. 800 acres de nada. Mas Marcos tinha um sócio com quem ligava às 11 da noite para coordenar tutela forçada. E esse sócio queria os direitos de mineração da seção inteira. Sam desceu da caminhonete. Tirou a chave enferrujada do bolso. Subiu os degraus tortos do alpendre. Colocou a chave na fechadura. Ela girou. A porta abriu. O interior cheirava a madeira velha. Uma única divisória. Sala e cozinha integradas. Um quarto atrás de uma cortina desbotada. Uma cama de ferro, uma mesa de cartas, um baú encostado na parede do fundo. Sobre a mesa, 2 envelopes. Um com o lacre de cera vermelha do inventário. Outro com a letra de Jenny. Sam, abra na fazenda. Confia em mim. Sam pegou o segundo, o que Helen havia entregado no dia anterior. Abriu. Uma folha. Letra de Jenny. Sam, se você está lendo isso, está na fazenda. Me desculpe por não ter podido te contar tudo enquanto ainda estava aí. Algumas coisas são mais seguras escritas do que faladas. Vá ao celeiro. O acesso ao sótão fica no canto noroeste, atrás dos fardos de feno. Tem um baú lá. A chave enferrujada do inventário abre o cadeado. Tudo o que você precisa está dentro. Eu te amo. Sempre amei. Sam dobrou a carta com cuidado, guardou na carteira ao lado da foto do casamento. Pegou a lanterna que havia trazido na mochila e foi ao celeiro. A porta dupla rangeu como um velho se levantando da cama. O interior estava na penumbra, cheiro de feno seco e óleo de motor. Um trator antigo apodrecendo num canto, pneus murchos, carroceria enferrujada. Fardos de feno empilhados ao longo da parede oeste. Sam foi ao canto noroeste. Atrás dos fardos, uma escada presa à parede. Subiu com a lanterna. O sótão era baixo, cheio de teias de aranha, caixas de papelão, uma cadeira quebrada. Sam varreu a luz pelo espaço até encontrar, no canto mais afastado, coberto por uma lona de linho, um baú. Militar, verde-oliva desbotado, cadeado pesado de latão. Sam enfiou a chave enferrujada. O cadeado abriu com um clique. Ele levantou a tampa. Dentro, 4 pastas, cada uma com uma etiqueta na letra de Jenny. Levantamento geológico. Marcos Evidências. Aba vermelha. Victor Hartman Conspiração. Aba azul. Documentos do Trust. Por cima das pastas, um envelope lacrado. O nome de Sam na letra inclinada de Jenny. As mãos de Sam tremiam quando abriram o lacre. Sam, se você está lendo isso, eu já fui. E Marcos já tentou tomar a fazenda. Preciso que você saiba 3 coisas. Primeira,
Marcos roubou 370 mil dólares de nós ao longo de 7 meses. Ele falsificou minha assinatura em ordens de retirada, movimentou o dinheiro por contas fantasmas e mentiu para o nosso contador. A pasta vermelha tem tudo: extratos, fotos de vigilância, documentos com assinatura falsificada. Eu descobri em setembro de 2021. Não confrontei. Montei uma armadilha. Segunda, Marcos está em conluio com um executivo do setor de petróleo chamado Victor Hartmann desde setembro de 2021. O plano deles é te internar numa instituição de idosos por meio de tutela fraudulenta, assumir o controle da fazenda como curador legal e vender a terra para Victor. A pasta azul tem e-mails, contratos, transferências bancárias, tudo o que você precisa para acabar com os dois. Terceira, esta fazenda está sobre uma formação de calcário do Mississippiano. Levantamentos geológicos estimam 25 milhões de dólares em petróleo recuperável. Já negociei uma parceria com a Morrison Energy. Eles perfuram sem custo para você. Você fica com 75% das royalties líquidas, aproximadamente 2 a 3 milhões de dólares por ano. Os documentos do trust explicam tudo. A fazenda está num trust irrevogável vinculado ao seu nome. Marcos não pode tocar. Nenhuma procuração, nenhuma tutela, nenhum credor. A seção 47 do trust tem uma cláusula ética. Se Marcos contestar o testamento, tentar fraude ou fechar qualquer negócio com Victor Hartmann, ele perde a herança inteira e enfrenta processo federal. Ellen tem cópias. O governo federal tem cópias. Sam, eu sei que isso machuca. Eu sei que você quer acreditar que o Marcos ainda é o menino que me ajudava a plantar flores no jardim. Mas ele fez escolhas. E eu passei mais de 1 ano construindo paredes para te proteger dessas escolhas. Protege esta terra. É o seu futuro. Eu te amo mais do que jamais consegui dizer. Confia na fazenda. Jenny. Sam leu a carta 3 vezes. Ficou sentado no chão do sótão, as costas no baú, olhando para a trave de madeira acima. 370 mil dólares. 18 meses. Contas fantasmas, assinaturas falsificadas, enquanto ele lia para Jenny à noite, enquanto dormia no sofá do quarto hospitalar, enquanto segurava a mão dela nos tratamentos. Marcos estava em casa, no escritório, transferindo dinheiro para contas fantasmas. Sam abriu a pasta vermelha. A primeira página era uma linha do tempo, escrita à mão por Jenny, letra firme. 15 de julho de 2021. 45 mil dólares retirados da conta operacional da Morrison Energy. Assinatura falsificada. Transferidos para a conta com final 7743. Pessoal de Marcos. 3º de novembro de 2021. 85 mil dólares retirados da conta de investimentos. Procuração falsa enviada ao banco. Foto de vigilância mostra Marcos no balcão às 2h47 da tarde. 22º de novembro de 2021. 120 mil dólares do Fundo de Previdência. Isenção de multa aprovada mediante declaração fraudulenta de dificuldade financeira. Documento notarizado com assinatura divergente do original. 10º de fevereiro de 2022. 120 mil dólares da conta de bônus executivos da Morrison Energy. Transferência eletrônica rastreada ao endereço do escritório doméstico de Marcos. Total, 370 mil dólares. Abaixo da linha do tempo, extratos bancários com linhas em amarelo. Ordens de retirada com a assinatura de Jenny, mas com traçado errado. Fotos de câmera de segurança. Marcos de terno, entregando papéis para um caixa de banco. E no fundo da pasta, um bilhete colado num pedacinho de papel adesivo com a data de 12 de setembro de 2021. Descoberto. Monitorei por 5 meses. Documentei cada transferência. Deixei ele achar que havia saído impune. Armadilha instalada. Sam fechou a pasta. Ficou parado. Se levantou rápido demais e teve que segurar na borda do baú para não cair. Você não é meu filho.
Sam sussurrou para o sótão vazio. Aqui vale um momento de silêncio, porque o que Sam acabou de descobrir não é apenas um crime. É uma traição que aconteceu no mesmo período em que ele segurava a mão da mulher moribunda e achava que a família estava unida no luto. Enquanto ele dormia no sofá do quarto hospitalar, Marcus estava transferindo dinheiro para contas fantasmas. Essas coisas, às vezes, acontecem assim, por dentro, enquanto tudo parece normal por fora. Depois, fechou o baú, desceu a escada e voltou para a casa. Havia mais pastas para ler. Havia trabalho a fazer. De volta à mesa de cartas, Sam abriu a pasta azul. A etiqueta dizia: Victor Hartman Conspiração. Protejam o que é de vocês enquanto tudo está bem. A Jenny mostrou o que acontece quando alguém de dentro sabe mais do que deveria sobre o que você possui. Ela não esperou o golpe chegar. Documentou antes. Construiu antes. Esse é o tipo de planejamento que a maioria das pessoas só faz depois que já é tarde. A primeira página era um resumo de punho de Jenny, datado de outubro de 2021. Victor Hartman, concorrente no setor de petróleo de Oklahoma por 20 anos, perdeu 3 grandes licitações de arrendamento para a Morrison Energy entre 2005 e 2018. Rancor pessoal. Tentou aquisição hostil da Morrison em 2012, fracassou. Histórico de táticas agressivas e zonas cinzentas legais. Compra propriedades em dificuldade por preço de banana. Sam, este homem me odiava e agora está usando o nosso filho para te destruir. Não negocies com ele. Não negocies com Marcus. Deixa a Helen resolver. A próxima página era uma cadeia de e-mails impressos, com marcações de Jenny em caneta azul. Remetente: Victor Hartman, Hartman Oil and Gas. Destinatário: Marcus Preston. Data: 2º de setembro de 2021. 23 horas e 42 minutos. Marcus, nos encontramos brevemente no Fórum de Energia de Tulsa, na primavera. Tenho acompanhado a empresa da sua mãe há anos. Estou entrando em contato porque acredito haver uma oportunidade de negócio. Seus pais possuem uma parcela de 800 acres no condado de Osage. Dados geológicos sugerem reservas não exploradas. Se tiver interesse, podemos nos reunir discretamente. Victor Hartman. Jenny havia circulado a palavra discretamente e escrito na margem, sinal vermelho. Ele conhecia as reservas antes de Marcus. A resposta de Marcus, datada de 9 de setembro. Victor, interessado. Os pais não sabem o valor da terra. O que você está propondo? Jenny tinha escrito embaixo. Marcus nos vendeu numa frase. As páginas seguintes mostravam capturas de tela de mensagens de texto. Victor para Marcus. Preciso do levantamento geológico. Você consegue acessar os arquivos da sua mãe? Marcus respondendo. Ela mantém tudo trancado. Vou tentar. Victor. Tempo é dinheiro. Encontre um jeito. Abaixo das mensagens, um comprovante de transferência bancária. Data: 28º de novembro de 2021. Remetente: Hartman Oil and Gas. Destinatário: Marcus Preston. Valor: $50 mil. Descrição: serviços de consultoria. Jenny havia escrito em letras grandes. Primeiro pagamento. Marcus tornou-se informante pago contra a própria família. Olhem para esse número. $50 mil. Por isso Marcus começou. Não por rancor, não por ideologia, por $50 mil e a promessa de mais. A última folha da pasta azul era um e-mail de Victor para Marcus, datado de 5º de março de 2022, 5 dias depois da morte de Jenny. Marcus, hora de fechar. Vou te pagar 5 milhões em dinheiro, o título de vice-presidente na Hartman Oil e 20% das royalties líquidas da parcela de Osage quando a adquirirmos. Em troca, você garante que o pai assina a transferência da fazenda dentro de 90 dias após o falecimento dela. Use o que for necessário. Tutela, pressão financeira, o que vier. Não me importa o método, me importa o resultado.
Resposta de Marcos. Mesma data. Victor feito. Já pesquisei instituições. Tem um lugar em Elk City chamado Sunset Meadows. Se o pai resistir, peço tutela de emergência. Vou fazer ele assinar uma procuração e a fazenda passa para mim como curador. Depois te vendo pelo preço combinado. Miro em abril ou maio. Sam largou a pasta na mesa. Ficou olhando a parede de madeira desbotada. Marcos havia respondido ao e-mail 5 dias depois da morte da mãe. 5 dias. Enquanto Sam ainda não havia conseguido dormir direito, ainda ouvia a voz de Jenny toda vez que fechava os olhos. E Marcos estava coordenando por e-mail qual instituição usar para internar o pai. Eram 7 da tarde quando Sam ouviu passos na varanda, 3 batidas na porta. Ele abriu. Um homem de uns 70 anos, rosto de quem trabalhou a vida inteira ao sol, camisa de flanela, calça de trabalho, numa mão, uma garrafa térmica, na outra, uma sacola de mercado. Sam Preston? Sim. Earl Patterson. Tem um posto de gasolina a 8 quilômetros daqui para o leste. Fez um gesto discreto em direção à estrada. Jenny me pediu para ficar de olho na propriedade. Achei que você estaria aqui hoje à noite. Sam abriu a porta. Entre. Earl colocou a garrafa térmica e a sacola na mesa de cartas. Da sacola saiu um sanduíche embrulhado, uma lanterna de bateria e um rolo de papel higiênico. O tipo de presente que só alguém que entende de praticidade pensa em trazer. Sem luz aqui, sem água também. Trouxe café e comida. Obrigado. Earl ficou de pé por um momento. Ela me deixou isto há 6 meses, com instrução para entregar se o senhor aparecesse sozinho. Tirou do bolso da jaqueta um envelope grosso, selado, $20.000 em dinheiro. Disse que o senhor ia precisar. Sam abriu. Notas de $200 em pilhas organizadas. Ela também me pagou para vigiar a fazenda, consertar a cerca, manter estranhos fora. Ninguém entrou aqui além do senhor. Earl cruzou os braços. E o senhor deveria saber que Marcos e um homem chamado Victor Hartman estiveram no cartório do condado na semana passada. Consultaram o avaliador fiscal, os registros de arrendamento mineral, passaram pelo escritório da Comissão de Perfuração Estadual. Pausa. Cidade pequena. Todo mundo conta. Eles vêm aqui. Provavelmente amanhã ou depois. Earl apontou para a direção do celeiro. Uma última coisa. Ela me disse que havia uma caixa no sótão do celeiro, atrás da isolação, no canto noroeste, marcada com seguro. Disse que o senhor saberia o que fazer com ela. Deu um aceno de cabeça, pegou o chapéu que havia deixado na beirada da mesa. Amanhã cedo trago água e um gerador. Qualquer coisa, meu número está na garrafa. E foi embora. O ruído do motor sumiu, estrada abaixo. Sam ficou parado na sala por um segundo. Então pegou a lanterna e foi de volta ao celeiro. A caixa estava exatamente onde Earl havia dito. Metal, verde-oliva desbotado, pequena o suficiente para carregar com uma mão. Sam assoprou a poeira e abriu. Dentro, fotocópias de tudo que havia no baú. Pasta vermelha, pasta azul, documentos do Trust. E mais, um pendrive com etiqueta escrita à mão. Evidências cópia para autoridades federais. E um cartão de visitas branco com letras discretas. Agente Especial Sarah Thompson. Departamento Federal de Investigação. Divisão de Crimes de Colarinho Branco. Escritório de Oklahoma City. Sam virou o cartão na mão por um longo momento. Jenny havia sido informante federal. Enquanto ele lia para ela à noite. Enquanto segurava a mão dela nos tratamentos. Ela estava reunindo evidências, entregando ao governo federal, construindo um processo criminal contra o próprio filho e contra Victor Hartman. E nunca havia dito uma palavra. Sam guardou o cartão na carteira, ao lado das cartas de Jenny. Pegou a caixa, trancou no banco traseiro da caminhonete e voltou para a casa. Serviu café da garrafa de Earl, desenrolou o sanduíche e comeu de pé, olhando pela janela para o campo escuro. Os 800 acres estavam silenciosos.
A lanterna projetava uma luz quente pela sala. Sam pensou em tudo o que havia aprendido naquelas 12 horas. O roubo, a conspiração, o petróleo, o trust, Marcus e Victor circulando como predadores ao redor de algo que não conseguiam ver, mas sabiam que estava lá. E Jenny, construindo paredes. Mês após mês, exausta de tratamentos, construindo paredes invisíveis ao redor do marido que não sabia que precisava delas. Sobre a janela, Sam havia colocado um vidro com 3 hastes cortadas do arbusto de rosas amarelas da varanda. Elas brilhavam levemente no clarão da lanterna. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, dormiu. Amanhã, Marcus e Victor viriam bater na porta dessa fazenda, e eles não teriam a menor ideia do que estava esperando por eles do outro lado. A gente se vê na sequência. 31 de março, 10 da manhã. E Sam estava consertando o corrimão do alpendre quando ouviu o barulho de pneus na estrada de cascalho. 2 veículos. Um som suave e preciso, motor de sedã de luxo. O outro pesado, diesel, provavelmente uma caminhonete grande. Ele largou o martelo com calma. Entrou na casa, guardou o telefone no bolso direito com a gravação de Marcus já carregada e voltou para a varanda. Uma Mercedes preta parou no pátio de terra. Marcus saiu. Terno, gravata, óculos de sol. A postura de quem chegou para fechar um negócio que considera encerrado antes de começar. De uma escalade prateada saiu um homem que Sam nunca havia visto pessoalmente, mas reconheceu pela descrição de Jenny. 70 anos, talvez mais. Cabelo grisalho penteado para trás com precisão, colete sobre camisa branca, sem gravata. Movia-se como alguém acostumado a entrar em salas e encontrar todo mundo já de pé. Victor Hartman. O tipo de homem que provavelmente tinha o número do senador no celular, uma lancha atracada em algum lugar de Tulsa e a certeza inabalável de que pátios de terra batida existiam apenas como cenário temporário antes de ele assinar o cheque certo. Tinha escolhido o pátio errado. Victor Hartman. Marcus viu o pai primeiro. Tirou os óculos de sol. Pai, precisamos conversar. Não precisamos. Victor deu um passo à frente, mão estendida. Senhor Preston, sou Victor Hartman. Dirijo uma empresa de energia em Tulsa. Acompanho sua situação há algum tempo e acredito que posso ajudar. Sam não apertou a mão. Como? Victor sorriu. O sorriso de quem treinou o gesto por décadas. Suave, calibrado, sem chegar aos olhos. O senhor está sentado sobre uma terra que vale muito mais do que parece. O débito fiscal, a pressão legal, a incerteza são muito para um homem na sua situação. Estou preparado para simplificar tudo. 10 milhões de dólares à vista. O senhor assina a escritura. Eu cuido dos impostos, dos débitos, de tudo. Vai embora livre. Sam olhou para Marcus. Foi você que o trouxe aqui. Marcus mudou o peso de uma perna para a outra. Pai, é uma boa proposta, mais do que justa. O senhor não precisa lidar com o condado, com a fazenda, com nada disso. Pega o dinheiro e vive bem. Vive bem. Sam repetiu as palavras devagar. Como em Sunset Meadows. A mandíbula de Marcus endureceu. Victor olhou entre os dois, sem entender a referência. Sam tirou o telefone do bolso. Quero que vocês ouçam uma coisa. Prestem atenção em Sam aqui. As mãos firmes, os ombros baixos, relaxados, a voz sem tremor. Esse não é o professor aposentado que recebeu uma notificação de despejo 3 semanas atrás. Esse é um homem que leu as cartas da mulher, entendeu o que estava em jogo e passou a noite inteira esperando exatamente por esse momento. Pressionou play. A voz de Marcus saiu pelo alto-falante, nítida como se o homem estivesse ali de novo, às 11 da noite, pensando que era o único que ouvia. Direitos de mineração. A sessão inteira. Se ele descobrir o que tem debaixo da terra antes de assinar, a gente perde a alavancagem. A petição de tutela está pronta. O Moss disse que dá para protocolar na segunda, se ele não vender. A gente coloca ele naquele lugar em Elk City, e eu assumo como curador legal. Depois disso,
A terra é nossa. Não, ele não desconfia de nada. O cara deu aula de história durante 40 anos. Ele não tem a menor ideia do que está sentado. Silêncio. Marcos ficou branco. Não o branco de quem levou um susto. O branco de quem acaba de entender que o chão sumiu debaixo dos pés. Olhem para Victor nesse momento. O sorriso treinado sumiu. As mãos, que estavam soltas ao lado do corpo, fecharam levemente. Um homem de 70 anos que construiu um império de intimidação acaba de perceber que a pessoa à sua frente não está com medo. Victor foi o primeiro a se recuperar. Senhor Preston, não sei o que o senhor acha que ouviu ali, mas ouvi meu filho planejar me internar numa instituição de idosos fraudulentamente para roubar esta propriedade e vendê-la ao senhor. Sam olhou direto para os olhos de Victor. Direitos de mineração. A sessão inteira. Foi isso que ele disse. O senhor está cometendo um erro. A voz de Victor mudou de textura. Menos mel, mais pedra. Essa terra não tem valor sem capital, sem equipamento, sem conhecimento técnico. Estou oferecendo 10 milhões, mais do que o senhor vai ver de qualquer outra forma. Sem valor, Sam disse. Então por que o senhor está aqui? Victor abriu a boca. Fechou. Marcos deu um passo à frente. Pai, não seja o petróleo, Sam disse quieto. Você acabou de dizer petróleo, Marcos. Marcos fechou os olhos por meio segundo. Se alguém tivesse avisado Marcos, lá em setembro de 2021, que o homem que ele estava chamando de professor de história, aposentado sem a menor ideia do que está sentado, passaria a noite seguinte gravando a própria ligação numa fazenda sem luz elétrica, talvez Marcos tivesse escolhido um plano diferente. Mas ninguém avisou. E aqui estamos. Victor virou para ele com uma expressão que poderia cortar vidro. Nesse momento, outra caminhonete entrou pelo cascalho. Branca. Ellen Sinclair desceu com a pasta de couro. Ao lado dela, um homem de uns 45 anos, polo laranja com o nome Morrison Energy bordado no peito. Ellen atravessou o pátio em linha reta, sem pressa, sem desviar. Bom dia, Sam. Abriu a pasta, retirou 2 conjuntos de documentos e entregou o primeiro para Victor, sem cerimônia. Notificação de cessar e desistir. O senhor está proibido de contatar o senhor Preston, fazer ofertas sobre esta propriedade ou conduzir qualquer negócio relacionado a esta terra. Violação resultará em ação judicial imediata. Victor pegou o papel, leu o cabeçalho. A expressão não mudou, mas os olhos se estreitaram levemente. Com base em quê? O trust irrevogável estabelecido por Virginia Preston nomeia o senhor explicitamente, Sr. Hartman, como parte proibida na seção 47, a linha C. Qualquer tentativa de Marcus Preston de transferir, vender ou negociar esta propriedade com o senhor, ou qualquer entidade que o senhor controle, resulta em perda imediata da herança de Marcus e expõe ambos a acusações federais de fraude. Aqui tem um detalhe que merece atenção. Jenny não escreveu um trust genérico. Ela foi ao escritório de um advogado especializado, sentou na frente dele exausta de quimioterapia e disse o nome de Victor Hartman. Colocou o nome dele dentro do documento legal para que quando chegasse o dia não houvesse interpretação, não houvesse manobra. O nome estava lá, impresso, com força de lei. Isso se chama planejamento, de quem não está disposta a confiar apenas na sorte. Victor olhou para o papel por alguns segundos. Não disse nada. Ellen virou para Marcos e entregou o segundo conjunto de documentos. Para o senhor. Notificação de investigação por violação do trust. Se prosseguir com qualquer petição de tutela, qualquer esquema de procuração ou qualquer acordo com o Sr. Hartman, o senhor perde tudo. A mansão, os investimentos, as contas de previdência, os 12 milhões, todos revertidos ao espólio do seu pai. Marcos olhou para as folhas. As mãos estavam levemente trêmulas. O homem ao lado de Helen deu um passo à frente. David Morrison, presidente executivo da Morrison Energy,
estendeu a mão para Sam. Sr. Preston, sua esposa e eu finalizamos uma parceria de perfuração 6 meses atrás. A Morrison Energy inicia as operações nesta propriedade dentro de 60 dias. O senhor retém 75% das royalties líquidas. O contrato foi assinado ontem pela sua advogada, com base na autoridade conferida pelos documentos do Trust. Olhou para Victor. Já protocolamos os pedidos de arrendamento mineral junto à Comissão Estadual de Petróleo e Gás de Oklahoma. Os pedidos concorrentes do senhor foram indeferidos. Para quem não conhece como funciona o arrendamento de direitos minerais nos Estados Unidos, diferente do Brasil, onde o petróleo no subsolo pertence à União, nos Estados Unidos, o dono da terra pode ser também dono do que está embaixo dela. Esses direitos podem ser arrendados a empresas de perfuração em troca de royalties percentuais sobre tudo que for extraído. Uma parceria com 75% de royalties é extraordinária. O padrão de mercado fica entre 12% e 25%. Jenny negociou 3 vezes o teto do mercado para o marido, que nem sabia que ela estava fazendo isso. Silêncio no pátio de terra. Victor dobrou o documento de cessar e desistir com movimentos precisos, guardou no bolso do colete, olhou para Sam uma última vez. O senhor vai se arrepender disso. Duvido, Sam disse. Victor foi até a escalade. Entrou. O motor diesel acendeu. A caminhonete saiu pelo cascalho sem pressa, como quem não está com raiva, apenas computando o próximo movimento. Mas já não havia próximo movimento, e Victor sabia disso. Marcus ficou no pátio, segurando os documentos de Ellen. Olhou para o pai, a boca abriu, fechou. Os olhos percorreram o rosto de Sam procurando alguma coisa. Talvez procurasse uma brecha, talvez uma trégua, talvez, no fundo, o pai que sempre acreditou nele mesmo quando não merecia. Sam não deu nenhuma das 3 coisas. Marcus dobrou os documentos, colocou no paletó, foi até a Mercedes, ficou sentado atrás do volante por um longo momento, olhando através do para-brisa para nada. Depois, ligou o motor e foi embora. O cascalho assentou. O pátio ficou quieto de novo. Ellen colocou a mão no braço de Sam. Está bem? Estou. David Morrison estendeu a mão. É um prazer, Sr. Preston. Sua esposa falava de você. Muito. Fez uma pausa. Sinto muito pelo que aconteceu. Sam apertou a mão. Obrigado. Voltamos na semana que vem para a linha do tempo de perfuração. Por enquanto, descanse. O senhor merece. Foram embora. O pátio ficou vazio. O vento dobrou o trigo. A porta do celeiro rangeu na dobradiça quebrada. O arbusto de rosas amarelas balançou levemente no barril de carvalho da varanda. Sam sentou nos degraus. Tinha acabado. Marcus tinha ido embora. Victor tinha ido embora. E ele ainda estava de pé. Sussurrou baixo para ninguém e para alguém ao mesmo tempo. A gente conseguiu, Jenny. O vento levou as palavras pelo campo. 3 de abril, 3 da tarde. Sam estava sentado na varanda, lendo quando o telefone tocou. Ellen. Sam. Acabou. Ele se endireitou. O que aconteceu? Marcus retirou tudo. O advogado dele me ligou há 20 minutos. As palavras exatas foram: meu cliente deseja encerrar o conflito e aceitar os termos do trust, sem contestação do testamento, sem petição de tutela, sem contato com Victor Hartman. Ele assinou os documentos e o cartório registrou há 10 minutos. Você tem certeza? Tenho. E Sam, ele te mandou um e-mail. Estou encaminhando agora. O telefone vibrou. Sam abriu. Pai, meu advogado me aconselhou a retirar todas as ações legais. Aceito os termos do testamento da mamãe. Fico com a casa, os investimentos e as contas de previdência. O senhor fica com a fazenda. Está encerrado. Não quero mais conflito. Peço que não me contate. Preciso seguir em frente. Marcus. Sem pedido de desculpas. Sem menção ao que havia feito. Frio como encerramento de contrato. Sam leu 2 vezes. Então abriu a resposta e digitou: Marcus.
Você roubou da sua mãe enquanto ela estava na cama, morrendo. Falsificou a assinatura dela, mentiu para bancos e conspirou com o inimigo dela para me internar numa instituição e roubar uma terra que não era sua. Você planejou tudo isso 7 meses antes de ela partir. Você não é meu filho. Não me contate. Se tentar, entrego todas as evidências ao governo federal, independente de qualquer cláusula. Você vai perder tudo e responder criminalmente. Não me teste. Sam Preston. Enviou. Bloqueou o número de Marcos. Bloqueou o e-mail. Bloqueou Jéssica. Ellen ainda estava na linha. Sam. Enviei uma resposta. Depois, bloqueei tudo. Silêncio. Depois, com tranquilidade. Bem feito. Acabou mesmo? Acabou. O trust é blindado. Marcos não tem recurso legal. Victor não pode tocar na terra. A Morrison Energy tem o arrendamento. O senhor está protegido. A voz de Helen ficou mais suave. Jenny construiu isso, Sam. Tudo o que o senhor precisava fazer era aparecer. Sam ficou olhando o campo por um longo momento. Obrigado, Ellen, por tudo. Não precisa me agradecer. Fiz o que ela me pediu. Ela desligou. Sam ficou na varanda com o telefone na mão, olhando o trigo verde que se estendia até onde os olhos alcançavam. À direita do celeiro, uma equipe de topografia da Morrison Energy havia instalado bandeiras laranja no dia anterior, marcando os pontos de perfuração. Pensou em Marcos. Procurou dentro de si o luto que achava que viria. O menino de 8 anos construindo uma casinha de pássaro na garagem, frustrado porque os pregos entortavam. Sam ensinando como segurar o martelo. Marcos olhando para cima quando finalmente acertou. Consegui, pai. Esse menino havia ido embora muito antes de hoje. Talvez nunca tivesse existido como Sam imaginava que existia. Guardem esta lição. Às vezes a dor maior não é perder quem morreu. É descobrir que quem ficou nunca foi o que você pensava que era. E quando isso acontece, afundar na revolta não traz o filho que você queria que existisse. Proteger o que vale é o único caminho que sobra. Mais tarde, naquela tarde, Earl parou na fazenda com água e sanduíches. Sentou na cadeira de frente à mesa de cartas, abriu uma garrafa, empurrou a outra para Sam. Soube que Marcos assinou os documentos. Soube rápido. Cidade pequena, tomou um gole. Helen me ligou. Quis verificar como você estava. Estou bem. Earl ficou quieto por um momento. Jenny me contou uma coisa uma vez. Isso foi quando ela ainda vinha aqui de carro, no começo da doença. Às vezes parava no posto para tomar café. Um dia ficou sentada no balcão por quase 1 hora sem dizer nada, olhando para a xícara. Earl pousou a garrafa. Perguntei se estava tudo bem. Ela disse: estou tentando descobrir quando perdi meu filho. Sam não disse nada. Falei que talvez ela não tivesse perdido, que talvez ele só tivesse escolhido outro caminho. Ela sacudiu a cabeça. Disse: o Marcos nasceu querendo mais. Mais dinheiro, mais status, mais prova de que importava. Achei que se eu desse o suficiente, ele se satisfazia. Mas não existe suficiente. Não para ele. Earl olhou para Sam. Então ela disse: isso é escolha dele. Não é fracasso meu. Não é fracasso do Sam. Sam ficou olhando o campo. Eu fico pensando que devia ter visto antes. Como? A voz de Earl foi direta, mas sem dureza. Ele é adulto. Fez as escolhas dele. A Jenny sabia disso. É por isso que ela não confrontou. Sabia que ele não ia mudar. Então construiu paredes para te proteger, em vez de tentar consertar o que não tinha conserto. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O sol descia atrás do campo. As bandeiras laranja da topografia balançavam levemente. Earl se levantou, bateu de leve no ombro de Sam. Apareço amanhã cedo com o gerador. Você precisa de mais alguma coisa antes? Não. Obrigado, Earl. Ele acenou com a cabeça e foi embora. Sam ficou na varanda até o sol sumir. Depois entrou, pegou um caderno e uma caneta.
Escreveu na primeira página, 3 de abril de 2022. Hoje perdi um filho. Marcos retirou todas as ações legais. Fica com a mansão e os 12 milhões. Eu fico com a fazenda. Não vamos nos falar de novo. Pausou. Olhou para o que havia escrito. Depois escreveu embaixo. Hoje também ganhei um futuro. 800 acres. Um campo de petróleo que vale milhões. Uma parceria que vai me sustentar pelo resto da vida. Um legado que Jenny construiu porque me amava. Tenho 68 anos. Estou começando de novo e pela primeira vez em meses não estou com medo. Fechou o caderno, apagou a lanterna, dormiu. 15 de maio, 7 da manhã. Sam acordou com o barulho de motores diesel e vozes lá fora. Calçou as botas, foi à varanda. O campo atrás do celeiro estava tomado. Caminhões plataforma carregando vigas de aço. Um guindaste. Um trailer com equipamentos de perfuração. 20 homens com capacetes e coletes laranja distribuídos pelo terreno, descarregando, posicionando, instalando barreiras de segurança. Um homem de uns 50 anos, ombros largos, foi até Sam com a mão estendida. Caleb Miller, encarregado geral da Morrison Energy. Estamos montando o primeiro equipamento de perfuração, deve estar operacional até o fim da semana. Tão rápido. A senhora Jenny fez todo o trabalho preparatório. Licenças aprovadas, levantamento geológico concluído, preparação do terreno mapeada. Miller apontou para um ponto a 200 metros de distância, marcado com bandeiras laranja. Ela escolheu essa localização exata em outubro de 2021. Disse que os levantamentos indicavam a bolsa mais rica bem ali. Outubro de 2021. Quando ela descobriu o roubo de Marcos. Quando começou a montar as evidências, enquanto construía a armadilha para o filho, ela também estava mapeando o campo de petróleo para o marido. 2 guerras simultâneas, travadas em silêncio, pela mesma razão. Ela era minuciosa, Caleb disse. Era, Sam confirmou. Façam jus a isso. Sam ficou na varanda o dia inteiro assistindo à montagem. Ao entardecer, a estrutura metálica do primeiro equipamento já se erguia 30 metros contra o céu, luzes de trabalho acesas no topo enquanto a equipe do turno da noite assumia. Earl parou às 6, trouxe marmitas. Sentaram nos degraus e comeram, olhando o equipamento de perfuração recortado contra o céu alaranjado. Ela ia amar ver isso, Earl disse. Ia. Para quem não conhece como funciona a indústria de petróleo em áreas como essa, uma operação de perfuração não é apenas o dono da terra que lucra. É o fornecedor de combustível. É o restaurante que serve a equipe. É o posto de gasolina na estrada. É o motel na cidade mais próxima. Uma perfuração de petróleo numa região rural de Oklahoma levanta a economia de quilômetros ao redor. Jenny não havia deixado para Sam apenas uma renda. Havia deixado para o condado inteiro uma transformação. 25 de julho, 2 da tarde. Sam estava pregando uma tábua nova no corrimão do alpendre quando ouviu gritos do campo. Largou o martelo. Correu. A equipe estava reunida ao redor do equipamento de perfuração, se abraçando, batendo palmas. Caleb Miller viu Sam chegando e acenou com o braço inteiro. Achamos, Sr. Preston. Está saindo. Sam chegou à borda da área de trabalho. Numa bandeja de coleta, líquido preto escorria em fio constante. Denso, brilhante. Petróleo. Estimativa preliminar. 800 barris por dia. Caleb disse. Isso é forte. Muito forte. Marve, Al, Sam ficou olhando o líquido preto escorrer. Não parecia 25 milhões de dólares. Parecia lama. Mas não era lama. Era o futuro que Jenny havia desenhado quando ele ainda não sabia que precisava de um. Era 40 anos de casamento transformados em algo que continuava existindo depois dela. Alguém abriu uma caixa de cerveja. A equipe comemorou. Sam ficou parado, garganta apertada, olhando. Sussurrou. Obrigado, Jenny. O vento levou. 10 de agosto. Tarde.
Earl chegou na fazenda com o telefone na mão antes mesmo de desligar o motor. Você viu as notícias? Sam estava consertando a porta do celeiro. Não. O quê? Earl virou o telefone. Uma jornalista de televisão na frente de um prédio de escritórios em Tulsa. A legenda embaixo. Executivo de petróleo preso. Acusações federais. Sam pegou o telefone. Deu play. Victor Hartman, presidente executivo da Hartman Oil and Gas, foi preso esta manhã por agentes do Departamento Federal de Investigação na sede da empresa em Tulsa. Promotores federais apresentaram acusações de fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude e espionagem industrial. Segundo documentos do processo, a investigação teve início em 2020 com base em evidências fornecidas por Virginia Caldwell Preston, fundadora da Morrison Energy Solutions, que atuou como informante confidencial do governo federal até o seu falecimento em fevereiro deste ano. Sam pausou o vídeo. Jenny havia sido informante federal. Durante 16 meses, reunindo-se com agentes, entregando evidências, construindo um processo criminal contra Victor enquanto fazia quimioterapia. Enquanto Sam lia para ela à noite, sem dizer uma palavra. Você não sabia, Earl disse. Não era pergunta. Não sabia. E, provavelmente não quis te colocar em risco. Sam ficou olhando a tela pausada. O rosto da jornalista congelado no meio de uma palavra. Ela carregou isso sozinha. Não sozinha. Earl apontou para o próprio peito. Tinha ajuda, mas ela queria proteger de outra forma. Na manhã seguinte, um número desconhecido ligou. Senhor Preston. Aqui é a agente especial Sarah Thompson, Departamento Federal de Investigação, Divisão de Crimes de Colarinho Branco, Escritório de Oklahoma City. Acredito que o senhor tem meu cartão. Sam foi até a carteira. O cartão estava lá, atrás das cartas de Jenny. Tenho. Precisamos conversar. Posso ir até a fazenda esta tarde? Ela chegou às 2. Traje sério, crachá na cintura, aperto de mão firme, olhos que avaliavam sem fazer disso um espetáculo. Sentaram à mesa de cartas. Sua esposa entrou em contato conosco em outubro de 2020. Trouxe evidências de que Victor Hartman estava envolvido em espionagem industrial, suborno de funcionários do condado e manipulação de leilões de arrendamento. Ela também nos informou, em setembro de 2021, que o filho estava envolvido. A agente abriu uma pasta fina. Virginia Preston foi uma das informantes mais metódicas com quem já trabalhei. Cada e-mail, cada transferência, cada reunião documentada continuou nos fornecendo informações durante 16 meses, mesmo após o diagnóstico, mesmo nos últimos meses. Sam ficou olhando a mesa. Ela nunca me disse. Não seria seguro. Quanto menos pessoas soubessem, melhor para o caso e para o senhor. E Marcus, nós o abordamos após a prisão de Hartman. Oferecemos imunidade em troca de testemunho. Ele aceitou. Sam ficou quieto. Ele não vai para a cadeia? Imunidade significa que não o processamos pela conspiração e pela fraude eletrônica. Mas não é saída limpa. A agente fechou a pasta. Ele vai perder o registro de contador. A reputação no setor já está destruída. Se mentir no depoimento, o acordo cai e acrescentamos perjúrio às acusações anteriores. Vou precisar do depoimento do senhor também, como vítima, o esquema de tutela fraudulenta, o contrato da instituição assinado enquanto sua esposa ainda vivia, as gravações que o senhor fez. Tudo corrobora o que ela documentou. Quando? Na semana que vem, no escritório de Oklahoma City. Eu compareço. A agente ficou de pé, estendeu a mão. Sua esposa fez algo extraordinário, Sr. Preston. Protegeu o senhor, construiu um caso e colaborou para retirar um dos operadores mais corruptos do setor petrolífero de Oklahoma de circulação. O senhor deveria ter orgulho dela. Tenho, Sam disse. Todo dia. Ela foi embora. Sam ficou sentado à mesa por um longo tempo depois. 16 meses.
tratamentos, exames, dias em que mal conseguia sentar. E naqueles dias ela tinha reuniões com agentes federais, tinha e-mails para responder, tinha evidências para organizar. Algumas pessoas amam fazendo o que podem, outras amam fazendo mais do que deveriam conseguir. Jenny era do segundo tipo. E essa diferença é exatamente o que separa quem passa pela vida de quem transforma a vida de quem fica. 18 de agosto. Na caixa postal, uma mensagem de voz de Marcus. Sam ouviu os primeiros 3 segundos com o mesmo entusiasmo de quem abre a conta de luz em janeiro. Pai, é Marcus. O governo federal me procurou. Estão me oferecendo imunidade se eu testemunhar. Não sei o que fazer. O senhor pode me ligar de volta? Sam deletou o recado sem devolver a ligação. Cá entre nós, o Marcus, que havia contratado um advogado especialista em tutela de idosos, montado um esquema com um executivo de petróleo, preparado documentos de internação enquanto a mãe ainda respirava e orquestrado uma operação de meses para roubar uma fazenda, no final das contas, precisou recorrer à caixa postal do pai. Existe uma justiça poética nisso que nenhum roteirista inventaria. Dias depois, Helen telefonou. Marcus assinou o acordo de imunidade. Vai testemunhar contra Victor. A Ordem dos Contadores de Oklahoma revogou o registro dele esta manhã. A consultoria em que trabalhava o demitiu. O nome saiu na imprensa de negócios de Tulsa. A casa está tentando vender, sem compradores. O escândalo gruda no imóvel. Pausa. E Jéssica foi embora. Levou o que era dela e voltou para a família em Edmond. Parece que trair o próprio pai não estava nos planos de casamento dela. Naquela tarde, Sam foi à gaveta da mesa de cartas. Lá dentro havia uma foto. Marcus no dia da formatura do ensino médio. Capelo, beca, sorriso largo. Sam havia guardado a foto durante tudo. Durante a notificação de despejo, durante a reunião com Moss, durante a confrontação no pátio, uma espécie de âncora para a versão do filho que existia antes de tudo isso. Mas essa versão havia ficado muito para trás. Ele dobrou a foto, rasgou em 4 pedaços. Foi até o tambor de queima que Earl havia instalado perto do celeiro, riscou um fósforo e jogou os pedaços dentro. O papel enrolou, escureceu, virou cinza. Você escolheu o seu caminho, Sam disse baixo. Eu escolhi o meu. A fumaça subiu pelo campo. O equipamento de perfuração continuava piscando à distância. 15 de setembro de 2023. A correspondência chegou com o carteiro. Envelope grosso, logo da Morrison Energy no remetente. Sam assinou o recibo, entrou na casa, sentou à mesa de cartas. Abriu. Dentro, um cheque e um relatório de 2 páginas. Leu o relatório primeiro. Morrison Energy Solutions. Relatório de royalties. Período: segundo trimestre de 2023. Abril a junho. Produção: 72 mil barris. Preço médio por barril: $68. Receita bruta: $4.896.000. Custos operacionais: $1.200.000. Receita líquida: $3.696.000. Royalty de Samuel Preston: 75%, $2.772.000. Sam leu de novo. $2.772.000 em 3 meses. Pegou o cheque. O papel era real. O nome impresso na linha do beneficiário era o dele. O número estava ali, impresso com precisão. Ficou 20 minutos sentado com o cheque na frente, sem se mover. Para quem precisa de uma referência, $2.700.000 convertidos para reais equivalem a mais de 14 milhões em 3 meses. De uma fazenda que Marcus chamou de 800 acres de nada. Às vezes o erro de julgamento de quem quer nos destruir é o maior presente que a vida nos dá. Sam ligou para Helen. O cheque chegou. Ótimo. Parabéns, Sam. Seriamente. Helen, o que a Jenny faria com isso?
Silêncio breve. Depois. Você já sabe a resposta. Ele sabia. Novembro de 2023. Ellen convocou uma reunião no escritório. Sam chegou cedo. Já havia uma mulher de uns 40 anos esperando, caderno aberto na mesa. Sam, esta é Laura Brennan, especialista em fundações sem fins lucrativos. Ela vai nos ajudar a estruturar o que você tem em mente. Laura estendeu a mão. Conte-me sua visão. Sam abriu o caderno que havia trazido. Páginas cobertas de anotações feitas ao longo de semanas, de madrugada, na varanda da fazenda. 3 pilares: educação, negócios e saúde. Educação. Bolsas de $5.000 para estudantes do condado de Osage que querem ir para a faculdade, mas não têm como pagar. Prioridade para quem estuda ciências, engenharia, geologia, as áreas que a Jenny trabalhava. Laura anotou. Negócios. Subsídios de $20.000 para moradores da região que querem abrir um negócio pequeno. Restaurante, loja, serviço, sem juros, sem exigência de devolução, mas com obrigação de contratar gente local. Isso é difícil de administrar, Laura disse. Vamos precisar de critérios claros e acompanhamento. Tudo bem. Para isso vou contratar você. Ela sorriu levemente. Terceiro pilar. Suporte a pacientes com câncer. Pagar o que o seguro não cobre. Transporte para especialistas. Hospedagem quando precisam ir para outra cidade. Medicamentos caros. Jenny lutou por 18 meses. Eu vi as contas chegarem. Muitas famílias não conseguem aguentar. Para quem não conhece bem o sistema de saúde americano, mesmo com seguro médico, uma família que enfrenta um tratamento de câncer nos Estados Unidos pode acumular dezenas de milhares de dólares em despesas não cobertas. Transporte para clínicas especializadas, hospedagem longe de casa, medicamentos de alto custo, perda de renda durante o tratamento. É um peso financeiro que frequentemente destrói famílias ao mesmo tempo que a doença já as está destruindo emocionalmente. No Brasil, pelo menos em teoria, o Sistema Único de Saúde deveria cobrir tratamentos oncológicos. Nos Estados Unidos, sem apoio externo, muita gente simplesmente não consegue tratar. Laura fechou o caderno. Um nome? Sam não hesitou. Fundação Virginia Jenny Caldwell Preston. 12 de abril de 2024. O centro comunitário do condado de Osage estava cheio. 150 pessoas em cadeiras dobráveis, pais, estudantes, professores, donos de pequenos negócios da região. Uma faixa no palco. Fundação Virginia Jenny Caldwell Preston. Primeira cerimônia anual de bolsas. Sam estava nos bastidores com Ellen quando a coordenadora do evento se aproximou. 5 minutos, Sr. Preston. Olhou pelo vão da cortina para a plateia. As 50 cadeiras da frente estavam ocupadas por jovens com roupa de domingo, camisas passadas, vestidos cuidados. 50 estudantes. 50 envelopes com $5.000 cada um. $2.500.000 em potencial de vida, distribuídos numa tarde de abril, num condado que o resto do mundo mal sabe que existe. Ellen tocou o seu braço. Pronto? Pronto. Subiu ao palco. A sala quietou. Olhem para Sam nesse momento. 70 anos, mais ou menos. Camisa passada, calça de trabalho. Não usa terno. Não usou terno nem no dia em que enfrentou Marcos e Victor no pátio de terra. Está de pé num palco diante de 150 pessoas e parece exatamente o que é. Um homem que não precisa de roupa para ocupar um espaço. Meu nome é Sam Preston. A maioria de vocês não me conhece. Mas talvez conheçam minha esposa Jenny. Ela cresceu a 20 quilômetros daqui. Trabalhou nos campos de petróleo de Oklahoma por 40 anos. Fundou a própria empresa do nada e nunca esqueceu de onde veio. Sam pausou. Jenny acreditava que riqueza não é o que você guarda, é o que você dá. Que todo mundo merece uma chance. Que às vezes a diferença entre uma vida que decola e uma vida que fica parada é alguém que aparece no momento certo com a mão estendida. Olhou para as fileiras da frente.
Hoje estamos entregando 50 bolsas. Isso não cobre tudo, mas é um começo. E o que peço em troca é simples. Estudem muito, trabalhem muito, e quando chegarem onde querem chegar, lembrem de onde vieram. Ajudem o próximo que precisar. A sala aplaudiu. Ellen chamou os nomes um por um. Cada estudante subia, recebia o envelope, apertava a mão de Sam. Alguns sorriam, alguns estavam visivelmente segurando o choro. Um rapaz de uns 17 anos disse apenas "muito obrigado" com a voz que falhou no meio. O último nome foi Emily Thatcher, 18 anos. Cabelo escuro preso, mãos levemente trêmulas quando subiu ao palco. Pegou o envelope. Olhou para Sam. Obrigado, Sr. Preston. Quero estudar engenharia de petróleo, igual a Sra. Jenny. Quero ser como ela. Sam olhou para aquela menina. Pensou em Jenny de 24 anos, saindo da faculdade com um diploma de geologia e uma oferta de emprego, cheia de certeza sobre o que conseguiria fazer no mundo. Não seja igual a ela, Sam disse baixinho. Seja melhor, como ela teria sido se tivesse começado com o que você vai ter. A menina assentiu, lágrimas no rosto, e foi embora. Quando a cerimônia terminou, os pais vieram. Apertos de mão, agradecimentos, histórias de filhos que haviam desistido de estudar por falta de dinheiro e agora voltariam. Sam ouvia cada um, mas por dentro estava em outro lugar. Estava numa sala de hospital em fevereiro de 2022, segurando uma mão que estava ficando mais leve, ouvindo uma voz cada vez mais fina dizer: "Confia na fazenda, Sam. Tudo o que você precisa está lá." Naquela noite, de volta à fazenda, Sam ficou na varanda olhando os equipamentos de perfuração piscar no campo. As rosas amarelas haviam florescido no mês anterior. No escuro, não dava para ver as flores, mas dava para sentir o cheiro suave que o vento carregava. Os olhos ficaram marejados, pela primeira vez desde que ela havia partido. "Jenny", ele disse para o campo escuro, "este é o seu legado." Fevereiro de 2025, 70 anos. 3 anos desde que Jenny havia partido. Sam acordou cedo, como sempre. Fez café na cozinha renovada, abriu a janela e ouviu o som que havia se tornado tão familiar quanto a própria respiração. O zumbido baixo e constante dos equipamentos de perfuração na direção leste. 10 equipamentos agora. A casa tinha teto novo, janelas novas, um gerador que nunca falhava. O celeiro havia sido reconstruído. Tábuas novas, telhado sem ferrugem, portas que abriam sem ranger. O jardim de rosas ao lado do alpendre tinha 50 arbustos agora, plantados ao longo de um caminho de pedras que Earl havia ajudado a assentar no outono anterior. No centro do jardim, um banco de madeira simples. No encosto, uma plaquinha de bronze. Jardim de Jenny. Sam sentou no banco com a xícara de café, olhando o campo. Pensou em Marcus. Pela última vez que havia obtido notícias, através de Ellen, Marcus havia queimado boa parte do que havia herdado. Esquemas que não funcionaram, decisões tomadas com a lógica de quem sempre quis mais, sem nunca ter aprendido a construir. A mansão em Southern Hills havia sido vendida com deságio, o escândalo ainda colado ao nome. Jessica tinha ido embora meses antes. Levou o que era dela e voltou para a família. Marcus estava em Phoenix, trabalhando por comissão numa concessionária de veículos usados, num apartamento alugado mês a mês. Richard Moss, o especialista em planejamento patrimonial para idosos que havia deslizado a procuração irrevogável pela mesa com aquela voz de quem vende seguros há tempo demais, havia sido indiciado por participação em esquema fraudulento de tutela em outros 3 casos no estado. Estava respondendo em liberdade. Não usava mais terno cinza. Pelo menos era o que Helen havia comentado, sem que ninguém tivesse pedido esse detalhe específico, mas algumas informações chegam sozinhas. Sam não sentia raiva, não sentia satisfação, sentia uma ausência, como o espaço onde uma dor fica quando finalmente para.
Victor Hartman estava cumprindo uma sentença de 15 anos numa penitenciária federal em Oklahoma. Ambos haviam feito escolhas. As escolhas haviam feito eles. Apareceu às 8, garrafa térmica na mão. 74 anos, movendo-se mais devagar, mas ainda chegando toda semana sem falta. Sentou no outro lado do banco. Notícias da universidade, ele disse. Emily Thatcher está no topo da turma em engenharia de petróleo. O professor dela me mandou uma mensagem porque viu o nome da fundação no registro dela. Sam assentiu. É para isso que serve. Ficaram em silêncio por um momento, olhando os equipamentos de perfuração. Você algum dia se arrepende? Earl perguntou. De não ter perdoado o Marcus? Sam girou a xícara nas mãos. Pensou na pergunta de verdade, virou de todos os lados antes de responder. Me arrependo que ele tornou o perdão impossível, disse por fim. Mas não me arrependo de proteger o que a Jenny construiu. Ela lutou uma guerra que eu nem sabia que estava acontecendo. O mínimo que eu podia fazer era terminar. Earl ficou em silêncio por um momento. Ela escolheu certo, disse baixo. Depois do café, Sam entrou, abriu o baú, tirou as cartas de Jenny, a do inventário, a do sótão do celeiro, os bilhetes que ela havia deixado escondidos. Todas dobradas com cuidado, mantidas exatamente como ela as havia enviado. Por cima da pilha, colocou a folha em branco que havia tirado do caderno. Escreveu: Jenny, hoje é fevereiro de 2025. 3 anos desde que você foi. Tenho 70 anos. A fazenda está produzindo. Os equipamentos estão funcionando. A fundação já ajudou 150 estudantes, abriu 60 pequenos negócios no condado e pagou as contas médicas de mais de 200 famílias com parentes em tratamento de câncer. Quero te dizer que entendi, finalmente, o que você fez. Você não me deixou uma fazenda. Você me deixou uma razão para continuar. Uma prova de que as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando são as que definem quem somos. Você passou os últimos 2 anos da sua vida, exausta, em tratamento, reunindo evidências, negociando contratos, construindo paredes, planejando uma fundação que nunca viu funcionar. Fez isso porque me amava. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei o que vou fazer com ele. Vou continuar vivendo a vida que você construiu para mim. E vou continuar fazendo com que valha alguma coisa. As rosas vão florescer em março. Vou estar aqui para ver. Te amo, Sam. Dobrou a carta. Colocou no baú, por cima das de Jenny. Fechou a tampa. Girou a chave enferrujada. Voltou para fora. No jardim, os galhos dos roseiros estavam nus, escuros contra o céu cinza de fevereiro. Mas se olhasse de perto, dava para ver pequenas protuberâncias verdes nas ramificações. Botões ainda fechados, ainda guardados pelo frio. Em algumas semanas, abriam. Sempre abriam. Sam sentou no banco de Jenny, com as mãos abertas sobre os joelhos, e ficou olhando o jardim enquanto o sol subia devagar sobre o campo de Osage. 2 anos. Uma fazenda. Uma mulher que amou da única maneira que sabia, construindo. E um homem que aprendeu, tarde mas a tempo, que confiar em quem te ama não é fraqueza, é o ato mais corajoso que existe. Esta história carrega uma lição que vale mais do que qualquer cheque de royalties. O que você deixa para trás não é medido pelo dinheiro que acumulou. É medido pelo que acontece com as pessoas que você amou depois que você foi. Jenny não teve tempo para ver a fundação funcionar. Não viu os equipamentos de perfuração piscar no campo. Não viu Emily Thatcher subir ao palco. Mas tudo isso existe porque ela decidiu, exausta e com tempo contado, que amar alguém significa preparar o chão para que ele possa andar quando você não estiver mais lá. Essa é a diferença entre riqueza e legado. Riqueza você acumula, legado você planta. Antes de ir, deixa aqui nos comentários. Qual foi o momento desta história que mais ficou com você? A gente gosta de saber o que toca de verdade.
Se essa história chegou até você, compartilha com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar do zero e construir algo que dure. E se inscreve no canal para não perder a próxima, porque eu prometo que vai valer cada minuto. A gente se vê na próxima história.